Evangelho de João, capítulo 6, do verso 27 em diante. Começa falando assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, qual sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que opera tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que me enviou é esta, que ninguém de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscitem no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo o que aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dizia: eu sou o pão que descia do céu. Dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo o pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Respondeu-lhe Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que de Deus este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu,
não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. A primeira coisa que Jesus chamou a atenção daquele povo que estava com ele naquela época foi porque ele tinha feito um milagre e eles tinham se saciado e eles viram que Jesus tinha saído para outro lugar e eles percorreram para estarem ali. E Jesus disse para eles, vocês não estão me buscando porque viram sinais e assim por diante, mas porque comeram do pão que eu multipliquei, em outras palavras, que eu vos dei. Então Jesus trouxe uma exortação para ele. E daí ele começa dizendo assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Trabalhai, como é maravilhoso quando nós começamos a pensar e ver a bondade de Jesus sobre as nossas vidas e nos ensinando como nós devemos viver para que possamos agradar ao Senhor assim como Ele nos agradou. Aqui Jesus está, quero dizer, usando um tema material, falando de comida, mas trazer sobre as nossas vidas o conhecimento de uma comida espiritual. Jesus não está falando de aquela comida que perece, ou que nos sustenta por poucos momentos, e depois, se encontramos vazios de novo, temos que voltar a comer de novo. Mas está falando de uma comida que permanece para a vida eterna. E para essa diz que nós devemos se esforçar para alcançar e ser alimentados por ela. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Lutamos muito pela nossa vida terrena e pelas coisas aqui, e lutamos pouco pelas aquelas que permanecem pela vida eterna, como ele nos ensina. Então ele disse, não lutem por as coisas que perecem, mas lutem pelaquela que permanece pela vida eterna. Porque, ainda que eu tivesse sempre a minha mesa farta, um dia eu vou morrer. Um dia eu vou ter que deixar tudo e eu vou ter que partir. E se eu tiver talvez trabalhado mais por essas coisas, lutado mais por essas coisas, e me esquecido daquela comida que é ser alimentado por Jesus, eu me encontro falho naquele último dia da ressurreição de Cristo. Por isso ele diz, trabalhai para a comida que permanece, para aquela que é para sempre. E diz esta, para isto o Pai Deus o selou. Ele diz, disseram-lhe, pois que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiam na obra, naquele que Ele enviou. Como é maravilhoso quando nós cremos em Jesus, que é o enviado de Deus. Mas, porém, nós vemos que já ali, naquela época, havia alguns que não criam. Haviam alguns que estavam junto com ele e não criam nesse Jesus. Ele mesmo diz ali que tinha alguns que estavam com ele ali e não o conheciam. Tinham alguns que estavam com ele, talvez participando de um monte de coisa, talvez quando ele fez o milagre tinha um monte de gente ali participando daquele pão, mas talvez quando ele estava falando dessas coisas, muitos já não estavam mais. Como ele disse, muitos se interessavam pela comida que perece, mas ele nos ensina a nós lutar pela comida que permanece para a vida eterna. Disseram depois os judeus, que sinal faz tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto,
como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Ele disseram, pois, eles, que sinais tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? Irmãos, nós vemos quando que os corações são endurecidos, não adianta sinal. Quando os corações estão endurecidos, não adianta aparecer maravilhas diante deles, porque eles tinham recém-fartado-se das comidas que Jesus tinha feito. Mas, porém, eles estavam pedindo ainda sinal. Aquilo não bastava para ele. Em outra ocasião, eles pediram para Jesus que fizesse um sinal para que eles crescem. Ele disse, olha, eu não dou outro sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas eles não criam, eles apenas estavam se alimentando das coisas terrenas. E disse Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão, então, era Jesus Cristo. Até aquele tempo, o mundo estava por inteiro separado de Deus, mas Ele veio e fez a paz com nós e nos deu vida nesse mundo que um dia há de perecer. Onde aquele que permanece e come, luta pelas coisas que são para a vida eterna. Ele diz que não morre, apenas dorme. Então, por isso ele disse, lutam por as coisas que permanecem para a vida eterna. Porque se nós aqui temos que dormir, a Bíblia diz, dormimos por alguns anos se Cristo não voltar antes da nossa partida. Assim que Ele voltasse antes de eu partir, seria maravilhoso demais encontrar aquele dia. Mas temos que lutar pelas coisas de Deus e não somente pelas coisas do mundo. Ele dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Aí eles gostaram disso. Dá, Senhor, sempre a nós desse pão. Porque ele disse, olha, quem comer desse pão não morre, tem a vida eterna. Dá-nos sempre desse pão. É fácil, é gostoso, não? Tira um pão diretamente, sim, de graça ali. Eles pensaram nisso. Disse-lhe, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Porém, eles não gostaram desta resposta. Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. É maravilhoso demais. Eu quero dizer que passa de 50 anos que um dia eu comi este pão e eu bebi deste sangue e estou satisfeito até o dia de hoje. Estou satisfeito com esse alimento até o dia de hoje. E quero continuar até o fim. Satisfeito com este pão e este sangue, porque assim estou me encaminhando para a vida eterna. Estou aguardando ansiosamente esse dia para alcançar. Se eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Todos que estão aqui crê em Jesus, todos os que estão aqui estão lutando para cada dia aprender mais a respeito de Jesus. Como estamos com a nossa vida espiritual se Jesus viesse hoje? Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Vocês já me viram e não credem. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que maravilha é isto. Tudo o que vem a mim, tudo o que o Pai me dá, Ele vem a mim. E eu de maneira nenhuma, eu o lançarei fora, mas o tenho para mim.
Que maravilhoso é saber, eu fui a Jesus porque o Pai o deu e Ele de maneira nenhuma me lança fora. Muitas vezes eu posso até dar as minhas escapadinhas ou cair em alguma falha, mas Jesus está me esperando o dia todo, como Ele esperava o filho pródigo a voltar para Ele. Ele não lança fora. Ele disse, eu não vim a condenar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Cristo nisso. Está esperando você nessas coisas. Está se dedicando a essas coisas. Seria maravilhoso demais. E daí ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele dia que Ele partir do alto céu para vir sobre a face da terra, aquele que está dormindo vai ressuscitar para a vida eterna, aonde nunca mais a morte terá domínio sobre ela. Mas nós temos que preparar essa vida enquanto estamos aqui. Não pensem que é verdade aquela fantasia que nós aprendemos no tempo passado, no catolicismo, que nós moremos e vamos lá para certo lugar, e depois nós mandamos rezar missa, queimamos vela, e até que saímos de lá para ir na glória. Não, se eu partir daqui e for para o inferno, de lá ninguém me tira. Mas se eu partir daqui e ir para o céu, oh glória a Deus, de lá ninguém vai ter autoridade para me tirar, porque Jesus está aguardando ali. Esta é a vontade do Pai para mim e para você que está nesta noite. Desde que nós o conhecemos, este Jesus. Não vá atrás de fantasia, não vá atrás de coisas que os outros te passem. Procurem estudar a Bíblia. Eu vou falar alguma coisinha. Tinha uma irmã aqui, um dia nós estávamos falando ali alguma coisinha e ela falou para mim que tinha uma dificuldade com a mãe por causa que sobre Maria, o catolicismo insiste que ela é virgem, um monte de coisa, e ela disse para a mãe que não, mostrou pela Bíblia e a mãe dela assim mesmo não quer acreditar, e esse dia ela estava lá em certo lugar e elas estavam falando da Maria, que era virgem, e ela falou, olha, disse, estava quieta, mas falou, diz, olha, porque eu sei, a Bíblia ensina lá em tal lugar, que ela teve outros filhos e ela não é virgem. E aqui estava junto, ela disse, você tem razão, e é verdade. Isso é maravilhoso, quando nós podemos mostrar na palavra de Deus aquilo que é verdade. Não é uma fantasia, é real aquilo que nós podemos mostrar. Isso é maravilhoso demais. E destes é porque o Pai o selou. O selou com o quê? Com o seu Espírito. Estamos selados para o dia da glória que o Senhor virá nos buscar. Daí ele continua dizendo, e eu vos citei no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus, que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, e eu vou ressuscitar no último dia. Murmurava, pois, a ele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Ele dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Veja como eu disse, o coração duro é difícil de lutar. Ele diz, murmuravam, pois, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desci do céu. Dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo o pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou
não outro share. Oh, glória! Graças a Deus, porque um dia o nosso Deus, o Pai Eterno, me enviou até Jesus. E eu fui até Ele e agora estou permanecendo. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Não somos ensinados coisas fantasiosas ou por coisas injustas, mentira ou falsidade. Mas sim ensinados por Deus. Porque nós estamos ensinados pela palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Eu não me deixo convencer fora de outra coisa a não ser pela palavra de Deus. Todos são ensinados por Deus e através da sua palavra. Portanto, todo aquele que o Pai enviou, aprendeu e vem a mim, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. E este tem visto o Pai. Aquele que é de Deus tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então ele disse, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer este pão que desce do céu não morre. Não morre, mas permanece eternamente. Como é bom nós sabermos essas coisas. Por isso, dou graças a Deus, porque um dia meu pai tinha herdado uma Bíblia e eu ainda jovem consegui ler alguma coisa da Bíblia e aprendi alguma coisa da Bíblia e alguma coisa ficou gravada em mim e um dia eu pude entender a palavra de Deus e fazer parte deste evangelho tão maravilhoso. Aprendi de Deus, todos foram ensinados por Ele. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E é o pão que eu der, é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. E aí ele diz, e o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Depois ele continua falando sobre isso. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aleluia. Daí ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Várias vezes ele está nos afirmando, e que ele nos ressuscitará no último dia, se comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. Então temos vidas em nós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também, viverá por mim. Como é bom nós sabermos que nós se alimentamos de Jesus e vivemos por Ele. Nada de outras coisas pode nos tirar essas coisas maravilhosas, porque dele se alimentamos e vivemos por Ele. Não vivemos por nenhuma outra criatura que se deu ou se levantou em toda a face da terra. Porque a Bíblia diz que nós temos um só, que é o nosso mediador, que é Cristo Jesus. Temos muitos profetas, temos muitos homens santos, temos muitos homens de Deus no passado, mas nenhum
derramou o seu sangue e deu a sua carne para nos alimentar, para que nós vivêssemos dele e nele tivemos a vida eterna. Eles eram homens igual a nós, eram mulheres igual a nós, e eles alcançaram certos graus, porque eles viveram uma vida para o Senhor, sem se contaminar. Eu falo muitas vezes disso. Qualquer um de nós, ou qualquer mulher poderia ser uma Maria, ou qualquer um homem poderia ser um Eliseu, um profeta Elias. Depende do que nós entregamos de nós para Deus, então nós somos. Se nós entregamos um pouquinho, nós vamos ter um pouquinho. Se nós entregamos tudo o que é nosso para Deus, então nós somos tudo de Deus, como eles foram tudo de Deus. Mas precisas ouvir a sua voz e entregar nas mãos de Deus. Então somos tudo de Deus. Então nós podemos ser os que os nossos irmãos do passado foram, ou talvez o que os jovens de amanhã podem ser e se levantar, se eles se entregar tudo o que tenham para Deus e viver para Deus, e dele se alimentar todos os dias da sua vida. Então eu o ressuscitarei no último dia. Agora, se tu comer somente essa comida que ele tinha dado lá no deserto, fez um milagre, que perece, naquele dia será dura a consequência e o que tu vai receber do Senhor. Porque ele vai dizer: apartai-vos de mim, filhos malditos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E outros ele diz: vinde, filhos benditos, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. É isso que Deus está esperando de eu e você nesta noite. Que Deus possa nos abençoar ricamente, que nós possamos, então, cada dia se alimentar das coisas que permanecem, não da comida que logo perece. Eu quero só ler um versículo. Lá ele fala que Deus, esse Deus o selou. E ele diz aqui, um versículo diz assim em Efésios, capítulo 1, verso 3. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos selados. Ele diz: a quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Daí no verso 4 diz: o qual é o penhor da nossa herança. Nós fomos selados no Espírito Santo, na promessa, e o qual é o penhor da nossa herança. É o que o Espírito Santo é o penhor que está empenhado sobre as nossas vidas para a nossa redenção eterna. Que Deus possa nos abençoar.